Em 1994, Cold Hollow Road, uma estrada rural em Vermont, começou a colecionar desaparecimentos. Motoristas sumiam sem deixar vestígios. As notícias chamavam de lenda urbana, mas moradores cochichavam que algo vivo rastejava na neblina densa das madrugadas. Sarah Miller, investigadora local, decidiu encarar o mistério para provar que não era apenas folclore. Ela revisou os arquivos. 4 motoristas sumidos entre 1992 e 1994. Os carros foram achados intactos, motores ainda quentes, sem sinais de luta. Fotos mostravam mapas rabiscados e estranhas marcas de arranhões nas portas. A polícia dizia que eram coincidências, mas Sarah sentiu o peso do silêncio que escondia segredos antigos. Testemunhas relataram luzes azuis dançando entre as árvores, sons metálicos como correntes arrastadas e risadas de crianças onde não havia casas. Um caminhoneiro jurou ter visto sua própria sombra andando sozinha. As autoridades zombaram, mas a estrada à noite parecia observar quem ousava atravessá-la. Sarah decidiu investigar pessoalmente. Numa noite gelada, ela dirigiu pela estrada deserta. O rádio chiou, perdeu o sinal, e os faróis iluminaram árvores retorcidas. A neblina parecia ter vida, moldando rostos que desapareciam ao piscar. Então, algo cruzou rápido a pista alto, magro e silencioso, deixando pegadas enormes na lama. Ela parou o carro, mas o silêncio era ensurdecedor. O cheiro de ferro invadiu o ar. Pegadas profundas desapareciam a poucos metros, como se o ser tivesse evaporado. Um arrepio percorreu sua espinha ao perceber que as árvores ao redor pareciam mais próximas, inclinando-se na sua direção, como se quisessem sufocá-la. De volta ao carro, percebeu o GPS exibindo uma estrada que não existia. Curiosa e apreensiva, seguiu o traçado até encontrar um posto de gasolina abandonado. Jornais de 1978 cobriam o balcão. Um rádio quebrado chiou sozinho. Entre as velhas fotos penduradas, Sarah reconheceu o rosto de um dos desaparecidos, datada de semanas atrás. Uma brisa fria percorreu o ambiente. De repente, a lâmpada pendurada oscilou e a porta rangeu fechando-se atrás dela. O rádio desligado emitiu uma voz grave. Você não devia ter vindo. As prateleiras caíram e as luzes se apagaram. Sarah correu, mas ao sair, o posto desapareceu. Apenas a estrada vazia restava. Apavorada, ligou o carro, mas os faróis não iluminavam nada além de neblina. As árvores tinham mudado de lugar. O velocímetro girava sozinho, e o painel piscava frases invertidas. Pelo retrovisor, um vulto imóvel a observava. Ao piscar, o vulto estava mais perto. O mundo parecia dobrar-se ao redor dela. Tentando manter a calma, ela acelerou. Mas, após quilômetros, passou novamente pela mesma curva. O marcador de combustível não mudava. Uma sensação sufocante de estar presa num loop a dominou. Uma voz sussurrou no banco traseiro, mas não havia ninguém. Ela sentiu a respiração quente no pescoço. O carro estancou. O motor morreu de repente. Ela saiu, tremendo. O vento soprava seu nome. Um assobio baixo ecoou pela floresta, repetindo o som do rádio. Luzes azuis surgiram ao longe, flutuando como faróis de carros fantasmagóricos. Sarah sabia que algo a caçava naquela estrada sem fim. Correu até um celeiro antigo à beira da estrada. As tábuas rangiam sob seus passos. Nas paredes, nomes riscados, eram os desaparecidos. Um som de garras arranhou o telhado, e poeira caiu sobre ela. Um frio gélido tomou o ar, e o cheiro de terra molhada e sangue misturou-se ao vento. Uma voz infantil ecoou, ajuda. Sarah olhou ao redor e só viu sombras. Então, um rosto sem olhos surgiu brevemente na escuridão. Um grito agudo a fez correr de volta para o carro. Ao entrar, percebeu pegadas enlameadas no banco do passageiro, frescas, mas não havia sinal de ninguém ali. O carro ligou sozinho. O rádio tocava uma gravação antiga, sua própria voz pedindo socorro, datada de 1978. Assustada, ela acelerou. Mas, no horizonte, a placa dizia novamente: Bem-vinda a Cold Hollow Road. O tempo parecia distorcido. Sarah percebeu que a estrada não queria deixá-la sair. Ela freou bruscamente. O velocímetro disparou sozinho, e o horizonte piscava como uma fita velha. No retrovisor, a sombra agora tinha um sorriso grotesco. O rádio repetia: Você não devia estar aqui, intercalado com estática e gritos. Sarah percebeu que a estrada não era apenas um lugar, mas uma armadilha viva que devorava memórias. As árvores à beira da estrada começaram a mudar de forma.
contorcendo-se em figuras humanas que estendiam braços invisíveis para ela. Um cheiro de fumaça antiga encheu o carro. Sarah sentiu a temperatura cair brutalmente e uma pressão nos ouvidos, como se o ar estivesse sendo sugado para outro mundo. Mais à frente, um letreiro enferrujado anunciava um motel inexistente. As luzes piscavam, check-in para sempre. Quando ela passou, ouviu risadas dentro dos quartos vazios. Um vulto bateu contra a janela do carro, deixando marcas de dedos longos demais para serem humanos. De repente, a estrada se bifurcou em 3 caminhos idênticos. O GPS rodou em círculos. Vozes diferentes sussurraram opções contraditórias. Sarah escolheu o caminho do meio. O motor rugiu como um animal ferido, e o mundo pareceu inclinar-se, como se ela estivesse dirigindo pelas paredes da realidade. Um farol surgiu atrás dela, aproximando-se rápido. Alívio virou pavor quando percebeu que o carro não fazia barulho e os faróis não lançavam sombras. Ao acelerar, as luzes pairaram, deslizando como predadores. De repente, desapareceram, deixando apenas escuridão absoluta. O rádio voltou com uma música antiga interrompida por vozes chorosas. No banco de trás, uma mão gelada tocou seu ombro. Virando-se, viu um menino pálido que a encarou antes de sumir no ar. O volante ficou pesado, tentando virar sozinho para fora da estrada. Sarah lutou contra o volante até ver um antigo posto de polícia. Correu para pedir ajuda, mas ao abrir a porta, encontrou apenas arquivos cobertos de poeira. Nos murais, fotos dos desaparecidos, incluindo uma foto dela mesma, datada de 1978. Um telefone antigo começou a tocar. Atendeu e ouviu sua própria voz dizendo: "Você nunca saiu." As lâmpadas estouraram, mergulhando-a no breu. Pela janela, as luzes azuis dançavam em círculos, cada vez mais rápidas, como se estivessem selando seu destino. Ela correu de volta ao carro. Ao ligar, viu o banco do passageiro ocupado por uma figura envolta em sombra, imóvel, com olhos vazios. Antes que pudesse gritar, a figura desapareceu, mas o assento ainda estava quente. A estrada agora parecia mais estreita. Árvores gigantes formavam um túnel vivo. O rádio sussurrou um nome desconhecido: Eleanor. Ela não sabia quem era, mas sentiu lágrimas brotarem sem motivo. Uma sensação esmagadora de déjà vu a fez duvidar da própria mente. De repente, tudo ficou silencioso. O carro parou. Ao redor, o mundo parecia congelado. Passou a mão na janela e viu, do lado de fora, múltiplas versões dela mesma, paradas, observando. Todas começaram a sorrir de forma idêntica e cruel. Um som agudo quebrou o silêncio, e o motor ligou sozinho. Sarah acelerou sem olhar para trás. Depois de um clarão, atravessou um arco de árvores e encontrou a saída para a cidade. Atrás dela, a estrada desapareceu como fumaça, levando com ela o terror que havia testemunhado. Dias depois, Sarah acordou com mensagens antigas no celular, enviadas por pessoas desaparecidas décadas antes. Moradores juram ouvir buzinas distantes em noites frias e luzes azuis na floresta. Se dirigir por Vermont à noite, evite Cold Hollow Road. Talvez ela esteja esperando por você. Se essa estrada te arrepiou, inscreva-se, curta e compartilhe antes que ela cruze seu caminho.